Bem, nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o vereador pelo PV, pelo Partido Verde, Felipe Velatão. O vereador Felipe Velatão tem se notabilizado como sendo um vereador de oposição. Na semana passada, eu tive a oportunidade de conhecer a obra do Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá e fiquei encantado com a obra. O projeto é magnífico, a obra é extraordinária, a obra está muito bem feita, o acabamento da obra, onde já está acabado, está muito bem feito. Eu vistoriei as obras lá a convite do Júnior Leite, secretário de comunicação da Prefeitura de Cuiabá, junto com o João Neto, que é o diretor aqui da rádio. E o João Neto até falou, você quer ver a qualidade da obra, você presta atenção no rodapé, e o rodapé estava com muito bom acabamento. Já é a experiência do João Neto de patrão aqui na rádio. Né? Mas na verdade é o seguinte, e me pareceu que tem sim condições de inaugurar por etapas o pronto-socorro. A obra não está concluída, está sendo finalizada, mas tem sim condições de inaugurar por etapas a questão do novo pronto-socorro. E os vereadores têm dito que não. Qual que é a sua posição hoje? Bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia, ouvintes da Capital FM e cuiabanos, é um prazer estar aqui nessa manhã chuvosa. Antero, como você mesmo disse, há capacidade de inaugurar em etapas. É isso que a gente tem falado ao executivo a todo tempo. O prefeito ele tem que ser transparente para falar, Cuiabá não consigo entregar em todo o pronto-socorro de forma em 100% entregado, é importante que eu possa fazer isso em etapas. Por exemplo, o ambulatório já está pronto, mas as alas embaixo do hospital não estão prontas. Você mesmo que fez a vistoria sabe que a ala de lavanderia, apoio logístico, toda a parte que dá suporte ao hospital não está pronta, né? Parte de internação pediátrica, essa obra ainda estava nem em processo de acabamento, ela estava em alvenaria, e a gente verificou isso na vistoria. O importante é que, tanto quanto o prefeito, nós queremos essa obra entregue. Eu, como cuiabano, desejaria sim, no meu coração, que ela fosse entregue como o prefeito prometeu no aniversário de Cuiabá. Mas se não vai conseguir entregar 100%, é importante que ele entregue o plano de gestão e fale, olha, entregaremos 30% do funcionamento e os 100% chegaram nesse estágio a partir de setembro, outubro, mas é importante essa definição para o povo cuiabano. Tá. Com relação aos empréstimos aprovados pela Câmara de Cuiabá, porque a Câmara aprovou 2 empréstimos, sim, um em dólar e outro em dinheiro. Banco do Brasil. Esse dinheiro que é do Banco do Brasil, por que esse empréstimo ainda não foi liberado ou por que as obras ainda não iniciaram? Na verdade, esse financiamento do Banco do Brasil, a primeira vez que ele foi apresentado com um sobrepreço, se eu não me engano era 51 milhões. Eu votei contra esse empréstimo, mesmo acreditando que as obras dos viadutos... A informação que eu tenho é que tinha sido aprovado por unanimidade. Não, ambos tiveram votos contrários da oposição porque não tinham um levantamento técnico do custo da obra. E foi a mesma metodologia que aconteceu nas obras da Copa do Mundo. O que a gente cobrou é que estivesse dentro dos processos de financiamento a capacidade de endividamento, a capacidade técnica também das obras, o memorial descritivo, e isso não estava presente no pedido do financiamento. Tanto que o Tribunal de Contas fez uma análise alegando sobre preços nos viadutos. Esse processo de financiamento foi para casa para uma segunda votação, foi cancelada a primeira votação e depois novamente foi aprovado esse empréstimo do Banco do Brasil. Provavelmente deve sair esse empréstimo agora, este ano. Peraí, novamente foi aprovado... Isso, aí, o empréstimo do Banco do Brasil dos viadutos... Aí já viaduto, com memorial descritivo ou não? Isso aí já tinha um orçamento feito dos viadutos, né? Que é o viaduto da trincheira ali da Avenida Itália com a Avenida das Torres e a Avenida BR com Ponte Sérgio Mota. Essas 2 obras foram aprovadas com o orçamento do Banco do Brasil e esse empréstimo ele foi aprovado. Agora, o empréstimo em dólar, nós entramos com uma ação em medida cautelar, um pedido de medida cautelar no Tribunal de Contas para analisar esse empréstimo. É importante dinheiro para Cuiabá? É importante. Sem dinheiro não tem obras, Antero. Contudo, não tem capacidade de endividamento, não tem o número de parcelas, taxa de juros. A comissão para o Banco Andino é mais de 2 milhões do empréstimo e comparado a outras capitais, Belo Horizonte, que contraiu um empréstimo, Porto Alegre, Mogi das Cruzes, todas essas cidades, Cuiabá foi a que mais pediu o empréstimo em valor venal, ou seja,
a gente pediu 115 milhões, ou seja, quase 500 milhões de reais. Para você ter uma ideia, a gente ia triplicar a dívida ativa do município de Cuiabá. E para obras que no escopo que foram solicitadas para o financiamento, já estavam empenhadas emendas. Um exemplo, obra do Porto, do Mercado do Porto, os viadutos também já estavam nesse escopo, ou seja, é como se ele pedisse... Os viadutos que estavam no empréstimo em dólar também estavam no empréstimo do Banco do Brasil. Ou seja, exatamente, então a gente pediu dinheiro duas vezes, né? É como se eu comprasse um carro, né, e fosse no banco pedir empréstimo no Banco do Brasil, e depois eu fosse no Banco Itaú e pedisse um empréstimo para o mesmo veículo que eu vou comprar. E a Prefeitura de Cuiabá fez isso. A gente fez apontamentos, a gente quer que Cuiabá tenha recursos para fazer grandes obras, a cidade precisa dessas obras, mas é importante que sejam obras estruturais que mudem a vida dos cuiabanos. Tá. Eu tive a oportunidade de ler uma vez uma entrevista do Lula, na Veja, né, isto é, quando o Lula era o grande ideólogo da esquerda, quando ele estava fortalecendo o PT, antes dele ser primeira vez presidente da República, e ele falou uma frase: é difícil ser de esquerda. E é difícil ser de oposição. É difícil ser de oposição? Você tem recebido pressões? Como é que está sendo o mandato? Antero, a oposição te prepara para a pressão, porque a fiscalização nesses 2 anos foi muito dura. A gente conseguiu fazer 2 CPIs que tiveram grande resultado para a população cuiabana. Uma delas, a primeira, foi a CPI do Paletó, que nós evidenciamos aqui pela primeira vez na história. Um ex-governador do estado foi depor na Câmara de Vereadores, e a gente conseguiu informações importantes que antes estavam no processo, e elas foram a público para a população cuiabana tomar ciência do que foi toda essa corrupção das obras da Copa do Mundo, e que estavam presentes diversos deputados. E, sem dúvida, a CPI do Paletó não, da Saúde, presidida pelo vereador Abílio Brunini, que deflagrou na Operação Sangria 1 e 2, e aqui eu quero parabenizar a Delegacia Fazendária, a DEFAS, o Ministério Público, os órgãos de controle, que conseguiram evidenciar não só a prisão do ex-secretário de Saúde, como também todo um esquema que envolveu empresas privadas. Do ex-secretário e do subsecretário também. E do subsecretário, que estão respondendo esse processo. E vale ressaltar, Antero, que foram evidências que a gente não só achou graves indícios de corrupção na cidade de Cuiabá, como também em todo o estado. E isso se deve a um trabalho de oposição, de fiscalização da Câmara de Vereadores. E eu digo que o nosso trabalho de oposição acabou sendo um trabalho que a gente não escolheu ser de oposição. Eu tenho um perfil muito propositivo, eu quero obras entregues para a cidade. A gente fez diversos eventos com a parceria com a iniciativa privada, a gente conseguiu arrecadação para a Praça dos Jardins das Américas de mais de 25 mil reais com a concepção de eventos, junto com a sociedade civil organizada. E via para a oposição foi um caminho realmente que a gente viu graves indícios, tinha que fiscalizar, e a gente acabou fazendo isso de forma veemente, e o trabalho está aparecendo porque o prefeito Emanuel Pinheiro tem tomado decisões que eu posso dizer assim graves para Cuiabá. Por exemplo, esse empréstimo de 115 milhões pode endividar o município e comprometer outras gestões. E é importante que tenham fiscalizadores. Eu digo que os vereadores de oposição têm ajudado o prefeito muito mais que os de situação, porque a gente tem feito apontamentos para a gestão da cidade. Tem vários filtros aí. Tem um filtro aí que é a Secretaria do Tesouro Nacional. O prefeito tem anunciado, na minha opinião, estranhamente, porque eu acho que está muita celeridade esse tipo de decisão, que a Secretaria do Tesouro Nacional já aprovou esse empréstimo. Vocês têm informações sobre isso? Não aprovou porque nem chegou em Brasília ainda esse processo ainda da aprovação do empréstimo aqui de Cuiabá. A gente junto com o Observatório Social aqui, que é uma entidade civil organizada, marcou uma reunião com 2 senadores para verificar se esse processo já estava no Senado, e realmente a pauta do financiamento ainda não chegou lá. E vocês pretendem visitar a Secretaria do Tesouro Nacional para mostrar as dificuldades do projeto? A gente está aguardando ainda a decisão do Tribunal de Contas do conselheiro Moisés, para que a gente possa ter um andamento, né, dessa medida cautelar que nós solicitamos sobre os apontamentos do Tribunal de Contas, se o empréstimo vai ser aprovado ou não.
Tem aqui uma mensagem do Luciano, é o seguinte: boa tarde. Boa tarde, não, bom dia. Saudações corintianas. Esse timinho do São Paulo está numa decadência total. E pede pro João Neto baixar a bola. Dar um chau de picão para ele acalmar. Tá muito nervosinho, kkkk. Isso concordo com ele. Isso é de ontem. Parabenizar o Palmeiras também. Ontem. Eu li aqui equivocadamente. Hoje ele tá mandando o seguinte. É o Luciano. Você conhece o Luciano? Luciano, sim. Então é seu amigo, né? Porque ele mandou aqui: bom dia. Quero dar os devidos e merecidos parabéns ao vereador pelo excelente trabalho fiscalizatório em defesa da nossa cidade. Obrigado, corintiano. Aqui quem fala é um palmeirense. Então é nosso freguês, né? Não, freguês não, né? Tá bem, né? Já diz, o maior campeão brasileiro está aqui, né? O palmeirense, né? Ô, Felipe, vamos voltar aqui a falar de coisa séria. Porque falar de Palmeiras, gente, eu sei mesmo rio aí, porque não é... Eu vou aceitar a gozação porque você é o âncora, que a gente respeita. Mas na verdade é o seguinte: e este ano, qual que vai ser a prioridade do seu mandato? Nos 300 anos de Cuiabá, qual que vai ser a prioridade do seu mandato? A prioridade do mandato continua sendo a fiscalização. Nós passamos 2 anos não só de fiscalização como investigação. A gente hoje está fazendo um apontamento dos pontos de ônibus da capital. Um exemplo deles é o ponto de ônibus da Praça Ipiranga. A gente viu 2 contêineres com custo de quase R$600 mil. É muito dinheiro. E a gente está fiscalizando o custo desses pontos de ônibus. Para você ter uma ideia, o ponto de ônibus ali na Praça Alencastre custou mais de R$1 milhão. Ou seja, são valores exorbitantes. Este ano a gente vai ter a pauta que a gente já enfrentou no início do ano. E esse ponto de ônibus tem funcionado? Olha, a Praça Alencastre? Eu verifiquei diversas vezes, não funciona. Ar-condicionado, é quente, internet Wi-Fi não está funcionando. Com todo respeito, foi um grande investimento, mas a sua aplicação é melhor do que estava antes? Lógico, porque antes não tinha ponto de ônibus. Agora, o custo de R$1 milhão deveria ser muito melhor, muito superior à qualidade. Pois mas parece que cometeram um erro ali na obra, né? Porque eles fizeram energia solar, né? Energia solar. Só que na sombra. Exato. Porque não bate sol. Então você vê. E Antero, a obra tem um pouco mais de um ano e já tem goteira. Então, assim, essa preocupação com o patrimônio público que a gente vem zelando. Então, o perfil do nosso mandato esse ano vai continuar sendo a fiscalização. Acredito que esse ano a gente já enfrentou com um pedido de medida cautelar no Tribunal de Contas quanto à tarifa de ônibus. Esse ano vai ter, talvez, a licitação do transporte público. A gente está fazendo um enfrentamento duro no transporte público. Se Cuiabá, se for feito dessa maneira, como está sendo conduzida a licitação do transporte público, a gente vai ter o mesmo transporte público durante 30 anos. E a cidade de Cuiabá não vai evoluir nesse quesito. E é preciso que os vereadores estejam... Eu ouvi uma entrevista do prefeito Emanuel Pinheiro. Sim. Ele está dizendo o seguinte, que no transporte, da concorrência do transporte, que está pronta, ele só não lançou porque depende, segundo ele, de uma audiência com o governador. Audiências públicas também. Não, e depende de uma audiência com o governador Mauro Mendes. Porque tem 2 projetos. Um é se o governo for fazer o VLT, e o outro é se o governo não for fazer o VLT. O que a prefeitura tem razão, né? Tem razão. Porque se for fazer o projeto com a licitação do VLT, você tem que ter... uma alimentação, porque o nosso VLT é troncal, uma alimentação por parte dos ônibus do tronco, né, que é o VLT. Para isso, Antero, se não for ter VLT, é outro tipo de licitação. Para isso, Antero, a cidade de Cuiabá, antes de fazer qualquer tipo de licitação, ela tinha que preparar o plano de mobilidade. Esse plano de mobilidade era para ser entregue no Ministério das Cidades até no início de 2019. Cuiabá não cumpre o prazo, ou seja, perde orçamento no Ministério das Cidades, verba federal, e a gente não consegue previsionar se vai ter VLT composto ao sistema operacional de trânsito de ônibus. A gente não consegue ter, se vai ser um transporte conjugado com outros meios de transporte, por exemplo, ciclovia. A gente não conseguiu preparar um plano de mobilidade para Cuiabá. Isso é grave, porque a gente está começando uma licitação sem saber realmente se vai ser integrado com o VLT, ou seja, na previsão hoje, nas audiências públicas que nós fomos, não tem taxa de renovação de frota, a quantidade de ônibus que terão ar-condicionado, não tem... O Emanuel disse numa entrevista que nos deu aqui na TV Vila Real, eu não li o projeto da licitação, claro, mas ele disse o seguinte, que no primeiro ano, no ano da licitação, que seria este ano, as empresas terão que apresentar 25% de ônibus novos com ar-condicionado, no primeiro ano. No segundo ano, que seria o ano que vem, 2020, né?
Sim. Em 2020, as empresas teriam que apresentar mais 50% de ônibus novos com ar-condicionado. Não corresponde, Antero. A gente está nas duas apresentações das audiências públicas. E na terceiro ano, em 2021, completaria os 100% de ônibus com ar-condicionado. Essas são as informações públicas que ele deu. Como eu não li o edital... Perfeito. Se o prefeito Emanuel Pinheiro falar que em 3 anos a frota de Cuiabá vai ser nova, universalizada, totalmente nova, com ar-condicionado, eu apoio essa nova licitação. Na entrevista ele tem falado isso. Agora, se em 3 anos a gente não tiver nova frota, com novos ar-condicionados, novos ônibus com ar-condicionado, eu sou totalmente contra esse modelo que está sendo conduzido à licitação. Com 4 lotes, ou seja, o mesmo processo dividido Cuiabá. Por que Cuiabá não está em 2 lotes ou em 3 lotes? Dividiram Cuiabá em 4 lotes, do mesmo sistema que é o sistema operacional hoje do transporte, e dessa forma, Cuiabá não evolui o transporte público. Então, assim, essa licitação é séria, vai ser a grande pauta desse ano. Os vereadores já estão preparados. Em quantos lotes? Eu acredito, Antero, como é ainda mais nas outras cidades, é dividido em 2 lotes, né? Cuiabá tem mais de 70% do transporte coletivo de Cuiabá está na região central, ou seja, a região central é a que tem a maior densidade, ou seja, a maior lucratividade para as empresas. E as zonas periféricas, um pouco mais distantes, tirando a região que tem densidade populacional, como a norte, a região norte, que é do CPA, a região sul, que é a região depois do Cochipó da Ponte, 90, são as 2 pontas que têm fluxo, mas em determinados horários. Durante o dia, essas rotas ficam vazias. Então, Cuiabá, para quem vai explorar o transporte coletivo, é importante que sejam 2 lotes, porque ela pega a área central e pega uma regional. Né? Ou seja, a Cuiabá é dividida em leste, oeste, norte e sul. Se divide em 2 regiões centrais, ou seja, cada um pega um lote central e 2 periféricas, você divide Cuiabá em 2 lotes. Só que Cuiabá hoje não está dessa forma. Isso privilegia, na verdade, um coloiado aí de 4 empresas que dividam os lotes que elas já operam, né? E desse modelo... Não, mas o que você está dizendo privilegia negativamente, porque a empresa vai ter menos lucro em 4 lotes. Na verdade, não é assim que funciona. Se forem 2 lotes, elas se compensam. Quando funciona em 4 lotes, o que tem acontecido na capital? Os 4 lotes, as empresas que ganham esses 4 lotes, elas permanecem nesses lotes e acabam dividindo o rateio desses lucros. Então, assim, é isso que tem acontecido hoje, né? Não tem a previsão de quanto cada empresa lucra nesse lote, né? E assim, com 2 lotes divididos, região leste e região oeste, com norte e sul, a gente consegue ter com clareza quanto que cada empresa está lucrando nesses lotes das cidades e poder fazer o custo real do transporte coletivo. Por exemplo, a ARSEC levantou um orçamento do transporte coletivo que a passagem não deveria estar 4,10. Ela poderia chegar num valor de exploração em torno de 3,60. E por que a ARSEC autorizou 4,10? Porque foi a própria ARSEC, não foi que autorizou? A própria agência reguladora. O vereador que representa o voto pela Câmara de Vereadores, o Macrian, votou contra esse aumento. Contudo, a ARSEC ela é formada por entes tanto públicos, indicados pela prefeitura, né, uma agência reguladora da prefeitura, né, quanto associações. E infelizmente foi aprovado o aumento. Mas a gente entrou com uma medida cautelar, para parar isso aí, né? O impressionante é que associações de bairro votam a favor dos patrões, né? Isso é impressionante, né? É impressionante, Esses líderes de bairros deveriam ser denunciados. Ninguém sabe o nome deles. Então eles votam anonimamente, está tudo bem, e se reelegem lá no bairro como se estivessem representando... Antero, a gente sabe o nome das pessoas, são pessoas indicadas pelo executivo e que têm cargos na prefeitura, então é uma troca de favores, né? Se teu voto você tem troca de favores, você é subsidiado e recebe para estar naquela posição, certamente você não tem independência. E é importante a independência, né? Quem tem o voto da população, quem representa a população, tem que estar do lado do povo. Inclusive, essa é a minha briga no novo pronto-socorro. Cadê o plano de gestão? A gente tem cobrado isso do secretário de saúde desde outubro. Fizemos uma audiência pública no início de dezembro. O secretário não estava presente. Prometeu a vinda na Câmara de Vereadores para explicar o plano de gestão na semana passada.
não foi e está prometido novamente para quinta-feira. Ninguém sabe ainda, Antero, se vai ser terceirização, se vai ser empresa cuiabana de saúde com graves irregularidades, se vai ser sistema SUS. Nas entrevistas tem sido empresa cuiabana para gerir o pronto-socorro e a Secretaria de Saúde para cuidar dos postinhos. Mas perceba uma coisa, Antero, o prefeito na sua live, e eu fiz um vídeo, e eu peço para as pessoas conferirem no nosso canal no YouTube, Felipe Velaton, a gente esclarece de forma muito transparente essa questão do novo pronto-socorro. O prefeito fala que, olha, estou cuidando do sistema SUS, será SUS. Será SUS? Porque o que ele está passando hoje é que os antigos servidores, os atuais servidores do atual pronto-socorro vão ficar naquela trincheira, ou seja, nossos melhores profissionais não irão para a melhor estrutura, ou seja, quem tem experiência no pronto atendimento, no urgência e emergência, continuarão no velho pronto-socorro. E essa é a nossa preocupação. Eu acho que Cuiabá não tem tanto intensivista bom como tem o pronto-socorro de Cuiabá. Então, são os melhores. Eu não acho que eles vão fazer essa besteira porque vão matar a gente. Então, eu acho que eles vão transferir, sim, essas pessoas para o novo pronto-socorro, para a urgência e emergência. E você foi claro, Antero. Porque quem for de urgência e emergência do atual pronto-socorro são os melhores profissionais da cidade que precisam estar no novo pronto-socorro. Até porque ali não vai ser mais urgência e emergência. Onde é o atual pronto-socorro não vai ser mais urgência e emergência. E a praia deles é tratar de urgência e emergência. Antero, você foi perfeito. Eu acho que eles não farão isso. Exatamente, a gente tem que parar com o achismo. Prefeito municipal, prefeito Emanuel Pinheiro, o plano de gestão apresenta para a sociedade como vai ser a gestão do novo pronto-socorro. A gente não pode mais achar como vai ser. Se ele prometeu a sua inauguração em abril e faltam menos de 50 dias, eu preciso saber exatamente como vai ser o plano de gestão. Pode ser uma outra praga lá. Exatamente. Já foi agora em dezembro, por outra praga em abril. Então, assim. E eu acho uma bobagem da administração pública fazer isso, porque, assim, se o Emanuel Pinheiro entregar isso em julho, em agosto, funcionando bem, corretamente, com tudo organizadinho, a sociedade vai aplaudir, gente. O que a sociedade não vai aplaudir é entregar meia boca e começar a morrer gente lá. Sem dúvida. Por falta de qualidade de atendimento. É isso que a sociedade não vai aplaudir. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, é o seguinte, eu tive a oportunidade de visitar É uma grande obra. É uma grande obra, não. Não tem hospital particular em Cuiabá que seja metade do que é o Hospital Municipal e o pronto-socorro. E ela foi pensada na outra gestão, não, né? Foi pensada para o Mauro Mendes. Foi pensada na outra gestão, o projeto, as emendas da bancada federal que estavam previsionadas. O que eu falo exatamente no vídeo que eu publiquei na semana passada é que o Emanuel Pinheiro ele tinha uma função como prefeito. Mas ele teve mérito de pagar as parcelas da prefeitura. É o mínimo, de pagar as contas. O governo Pedro Taques atrasava, né? Mas ele também foi o primeiro prefeito da capital que abriu mão das emendas federais para terminar o novo pronto-socorro, né? Então, assim, é o primeiro prefeito da história que abriu mão de emendas para a cidade de Cuiabá. Até mesmo você noticiou isso. Agora, vale ressaltar, Antero, que a função do prefeito Emanuel Pinheiro era fazer o plano de gestão, como fazer o concurso público, preparar a abertura desse hospital e dar continuidade na obra. Ele deu continuidade à obra e ele tem seus méritos, a gente não está aqui só para pontuar as críticas. Agora, era para fazer sim concurso público, preparar todo o corpo clínico, o plano de gestão, o funcionamento desse hospital, e ele não fez. E não dá para fazer às pressas. A gente não está falando de uma inauguração de uma obra pequena, a gente está falando de uma obra hospitalar, um pronto-socorro, é mais do que um pronto-socorro, é um HMC, é um hospital municipal, ou seja, tem várias atividades dentro do hospital, não só urgência e emergência, ambulatório, medicamentos. Então, assim, é importante que o prefeito Emanuel Pinheiro sente com uma equipe técnica, hoje o atual secretário de saúde não é da área de saúde, é importante que ele traga uma equipe técnica, tome uma decisão se vai ser sistema SUS, se vai ser empresa cuiabana de saúde, e realmente mostre para a população cuiabana, olha, nós entregaremos o novo pronto-socorro desta forma para Cuiabá, porque num jeitinho, sem planejamento, sem gestão, não dá. As outras áreas da administração municipal, como é que estão? A área lá comandada pelo Estopa, que é de serviços urbanos, a área de obras, que é o Vanderlúcio,
E como é que estão essas áreas? Eu percebo que Vanderluz, Secretaria de Obras, a cidade tem reclamado muito de buracos. É lógico que a gente está passando por um período de chuvas. Mas aí é culpa também da Águas Cuiabá. A Águas Cuiabá tem recebido muitas críticas e é muito importante ressaltar... Abre buraco e não restaura como estava antes de abrir. E vale ressaltar, Águas Cuiabá, Bosque da Saúde, é uma reclamação que nós temos feito. Temos cobrado muito, inclusive eu quero fazer a propaganda aqui do nosso aplicativo, Antero, Pra Cima. Pra Cima, a população cuiabana pode mandar a sua reclamação da cidade, seja um buraco, iluminação, ela manda a reclamação, tira foto, com o aplicativo Pra Cima, essa ocorrência chega no nosso gabinete... Você fala como se todo mundo entendesse do negócio. Vamos lá. Como é que usa o aplicativo Pra Cima? Aplicativo Pra Cima em etapas, Antero, perfeito. Você com o seu celular, você pode entrar no Google Play ou na Apple Store, faz o download, digita Pra Cima, PRA pra cima, digitou, vai aparecer o aplicativo, você faz o download, ele vai estar no seu celular como um aplicativo, lá você abriu ele, faz o cadastro, você pode tirar foto, fazer reclamação, e Antero, o melhor, a gente está inovando aqui no Mandato em Cuiabá. Toda terça e quinta, inclusive hoje, as pessoas recebem uma mensagem sobre as votações da capital. Ou seja, todas as votações da Câmara, os projetos de lei, os pareceres, toda a votação da Câmara, antes que era distante da população, hoje você acompanha pelo celular. Isso, para você ter uma ideia, tem feito a diferença em diversos mandatos. Tem deputados federais usando essa ferramenta, vereadores de outras cidades, e aqui em Cuiabá nós somos o primeiro mandato a fazer isso com transparência. Então, é só fazer o download do aplicativo Pra Cima. Quanto à gestão municipal, tem algumas áreas, eu acredito que a área mais bem avaliada é a Secretaria do Estopa, das Serviços Urbanos, questão da arborização, dos canteiros centrais. Cuiabá ainda cobra muito sobre um planejamento de arborização para a cidade, mas, Antero, eu com visão de gestão pública e vendo que Cuiabá é uma cidade que tem já se encaminhado com receita, aumentando a receita todo ano. Cuiabá, por exemplo, o programa de asfalto dos bairros, é um programa que começou lá na época do prefeito Chico Galindo, que era o Poeira Zero, deu continuidade de Novos Caminhos com o Mauro, ou seja, todo esse empréstimo para asfaltamento de Cuiabá já existe. Cuiabá vem com uma continuidade na Secretaria de Serviços Urbanos, ou seja, não teve alteração, mas o que o prefeito precisa fazer? O prefeito que senta naquela cadeira, ele precisa cuidar do transporte coletivo de Cuiabá, que não houve evolução. A gente precisa pensar nos resíduos sólidos da nossa capital. A gente tem um lixão, é criminoso como a gente trata o lixo aqui na nossa cidade. A gente não tem um plano de coleta de lixo aqui na cidade, e é importante a gente pensar isso. A gente não tem lixeiras. Tem muita gente reclamando de coleta de lixo na muita cidade. Gente, inclusive a primeira empresa que prestava serviço para Cuiabá, ela foi substituída pela segunda colocada, e não está sendo atendido com todos os caminhões de lixo. É uma pauta que até o vereador de Lemar tem levantado. Tem um ouvinte aqui querendo falar, vamos a ele. Olá, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? Hildo Pedroso. E aí, você quer perguntar para o vereador Felipe Velaton? Sim, é sério. Eu queria saber sobre o vídeo polêmico aí da Almerinda, né? Que fala que o prefeito fez uma lei que os vereadores não podem fiscalizar as obras. Queria saber do vereador, como que fica? Tá bom, obrigado pela pergunta, o vereador vai responder. Obrigado pela participação. Quanto a essa lei, o prefeito Emanuel Pinheiro, ele entrou com a procuradoria para que a gente fosse impedido de entrar em repartições públicas e fazer diligências, e vale ressaltar ao ouvinte que essas diligências foram importantes porque nós coletamos documentos de indicações políticas, levantamos documentos de corrupção na área da saúde, que deflagraram na Operação Sangria 1 e 2. E aqui eu quero parabenizar os vereadores, o vereador Abílio, o vereador Diego Guimarães, o vereador Marcelo Bussic, que em muitas diligências nós fomos juntos e conseguimos tais documentos. E isso incomodou a gestão municipal. A gente percebe que o prefeito Emanuel Pinheiro, com sua procuradoria, impediu e teve uma decisão do Pleno do Tribunal de Justiça declarando inconstitucionalidade da matéria. E agora, com a continuidade, essa lei era uma lei proposta pelo vereador de Lemar, a gente deve apresentá-la, a lei orgânica, novamente, era artigo 14, artigo 11, inciso 14, e a gente deve novamente apresentar essa lei, e nós já fizemos uma visita institucional ao Tribunal de Justiça, a gente respeita a decisão dos desembargadores, contudo, nós vamos
continuar questionando a legitimidade de fiscalização do Poder Legislativo. Tem aqui uma outra mensagem, o seguinte: bom dia, Antero e vereador. Cadê os órgãos e as casas que brigam pelo contribuinte? Em pleno centro de Cuiabá, dengue, ele manda fotos aqui. Dengue e um matagal top para abrigar drogados e ladrões. O que a prefeitura e suas secretarias estão fazendo para resolver? Se já foi denunciado? Sim, na Secretaria de Ordem Pública há mais de 60 dias. Enquanto isso, o carnê do IPTU de 2019 está prestes a chegar. Toma vergonha, prefeito, e resolva essa situação. Aí ele manda aqui o endereço. Genilson. Rua Y, bairro Miguel Sutil, Concil, próximo à TV Gazeta e Clínica da Mulher. Aí ele manda aqui, cara. Eu vi as fotos. Um prédio. Matagal mesmo. Genilson, obrigado pela sua participação. Um matagal dentro do prédio e assim com restos de construção, né? Com o aplicativo para cima, Antero, é só ele mandar essas fotos. A gente já encaminha um ofício para a Secretaria de Ordem Pública e o secretário já é acionado para tomar as devidas providências para atender esse cidadão. Genilson, muito obrigado. Realmente as fotos são muito importantes. Infelizmente não conseguimos ainda tecnologia suficiente para mostrar a foto no rádio. Exato. Mas muito obrigado aí pela sua participação. Vereador Felipe Velatão, estamos chegando aqui ao final da entrevista. Quantos mil já baixaram o aplicativo Vai Para Cima? Para cima? Para cima. Pra cima, né? Nosso lema é vamos para cima. É o perfil do nosso mandato, mandato de fiscalização, mandato de realização. Para cima, né? Para cima. Para cima, né? Não, para cima. De português proposital. Não, né? É proposital. Economizando aqui a vogal, o A e para cima. O aplicativo para cima, ele tem hoje mais de 3 mil usuários, cuiabanos que participam da cidade, que criam uma cidade melhor junto conosco. Lá a gente acompanha as votações da Câmara Municipal toda terça e quinta. Toda reclamação, por exemplo, a gente tem recebido agora as reclamações georreferenciadas, ou seja, quando a gente recebe 10 reclamações, por exemplo, no Tijucal, as 10 reclamações a gente sabe exatamente quais são as 10, então a gente já vai lá no Tijucal e mapeia. Toda sexta-feira nossa equipe do gabinete visita um secretário para levar essas demandas. Ou seja, nenhuma demanda do cidadão fica parada. Ele recebe o número do protocolo, ele recebe o telefone da secretaria e eu não garanto a esse cidadão que o problema será resolvido, porque depende do executivo. Mas o que eu garanto para esse cidadão é que a reclamação dele chega ao secretário, chega ao prefeito. Ele pode acompanhar com o número do protocolo, pode ter o telefone da secretaria para ligar e cobrar junto conosco. É o empoderamento da política, Antero. A gente precisa dar essa transparência. E o Pra Cima é uma ferramenta que aproxima o cidadão do poder público. Tá, você deu uma esnobada aí, né? Não, nós tiramos a vogal A, né? Então, quais são as vogais? Você sabe todas elas? A, E, I, O, U. A? A, E, I, O, U. Pois tá errado. Se fosse com o meu professor Lídio Modesto, ele corrigiria. Como seria? A, E, I, O, U. Por que é? Ué. Cadê o acento? Por que é O? U. Boa aula de português, está aqui. Aí ele falava assim, olha, fulano tal deve. Não é deve, é deve. Deve. Não é fecha a porta, é fecha a porta. Mas é muito snob também a gente falar, fecha a porta, né? Fecha a porta. Tá bom. Um abraço, Felipe Velatão, obrigado pela entrevista. Obrigado, e Antero. Acompanhado aqui da sua assessoria, inclusive de um segurança muito forte, que é o Alexandre Felipe, Felipe tá com mais pinta de segurança do que de estimulador digital. Qual que é a sua profissão, meu Felipe? Marqueteiro digital. Exatamente. Felipe é uma das boas cabeças de Mato Grosso com quem já tive a oportunidade de trabalhar. Muito obrigado pela entrevista e sucesso no mandato e feliz 300 anos para nós. Feliz 300 anos. Continuar trabalhando e fiscalizando, que o presente para Cuiabá é o nosso trabalho e que Cuiabá evolua em outras questões aí que a gente não tem conseguido nessa gestão. Para cima.